E aí, galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Essa semana eu tava refletindo e aí cheguei numa mensagem que eu queria passar pra vocês que estão aí numa jornada de elevar o nível de vida junto com Deus. Vocês já pararam para observar que todos aqueles que chegaram até um lugar, que atingiram o sucesso, que atingiram seus objetivos, eles tiveram que desenvolver muito bem duas virtudes? São essas a paciência e a disciplina. Todos eles, por um certo período, tiveram que desenvolver a disciplina para fazer a mesma coisa, para alcançar seus objetivos todos os dias, um dia após o outro, fazendo uma coisa por vez, e tiveram que desenvolver a paciência de saber que as coisas levam tempo. Não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. Eles tiveram que juntar esses dois, fazer as mesmas coisas todos os dias por um certo período de tempo. Período esse muitas vezes que parece ser longo e que é realmente longo. Tem um cara que tem um podcast, Chris Williamson, acho que é assim, não lembro. Ele faz uma analogia que eu concordo bastante, é que nessa jornada muitas vezes você duvida, você não sabe se você fez a decisão correta, e isso dura anos, período muito grande de tempo. Então, assim, se você quer realmente mudar de vida, quer melhorar as condições, a qualidade da sua vida, você tem que ser persistente. Você tem que, por um período de tempo, coloca isso na cabeça, não é para a vida toda. É só uma fase. Essa é a fase mais difícil, a fase que você está aprendendo, a fase que você está tendo que deixar as coisas, velhos hábitos para trás. Você tem que criar a disciplina de trabalhar para o seu sonho todos os dias e ter a paciência de saber que as coisas, você não está trabalhando em vão e que essas tarefas que você faz um dia após o outro, elas vão se juntando até você chegar realmente aonde você quer chegar. Eu vi uma frase esses dias que eu também concordei 100% com ela, que ela fala assim: o caminho da vitória não é uma corrida, é uma maratona. Ou seja, você tem que ter calma, você tem que ir, manter uma certa velocidade ali, às vezes dar uma acelerada. Salomão, o rei mais sábio da história de Israel, ele fala assim: ele fala que há tempo para tudo. Você tem que discernir em qual época, em qual temporada você está. Você está agora na hora de plantar, na hora de arar a terra, de preparar o plantio. A sua hora de colher os frutos vai chegar, mas você precisa passar por essa fase, você precisa preparar tudo. Você precisa se melhorar, você precisa adquirir novas habilidades, melhorar quem você é para você poder colher os frutos e aproveitar eles das melhores maneiras, e não simplesmente consumir eles e como se tudo que você passou não fosse nada. Honre a sua história. Honre tudo aquilo que você passou, é só um processo. Mantenha isso na cabeça. Confie em Deus, que a sua hora vai chegar. Deus, ele criou as coisas com um processo que, se você fizer tudo o que tem para fazer, o resultado do fruto, da bênção, vai chegar e vai dar certo, porque Deus é fiel. E o que mais dá esperança é que os frutos, eles não vêm um por um. Eles não vêm, plantou uma semente, colheu um fruto. Ele é o Deus que faz 100 por um. Você planta uma semente, dessa uma semente você colhe 100, colhe 10, 50. Você não vai colher só um. E no meio do processo é normal a gente se sentir cansado, ninguém é de ferro. A gente tem hora que a gente precisa desse renovo, a gente precisa de renovar as nossas forças para a gente continuar seguindo. E a Bíblia fala disso em 3 passagens que eu quero ler aqui para vocês. Primeiro está lá em Salmos 94, do versículo 17 ao 19. Fala bem assim: se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Esse versículo eu quis mostrar ele para você, porque ele fala que Deus, ele tá com você e que em qualquer momento que as coisas não tá dando certo, você tá tentando e não tá tendo resultado, fica calmo, Deus está com você e você pode buscar nele consolações e renovo da sua força.
sobre a força, abre lá em Isaías 40, do versículo 29 ao 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E o terceiro que eu quero ler com vocês está lá em João 16, versículo 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Ou seja, eu quis mostrar essas passagens para vocês para falar que, primeiro, é normal você se sentir cansado, é normal você se sentir aflito, porque é um processo doloroso. Deus criou as coisas de modo que é através da dor que a gente evolui. Então isso que você está passando é normal você se sentir cansado, normal você se sentir aflito. Jesus falou que a gente vai ter aflições, então não tem, as aflições é um negócio que a gente não consegue escapar. Mas todos os outros versículos eles falam que Deus ele é fiel para estar conosco no meio do caminho, é fiel para renovar as suas forças e manter você no caminho. Mas aí é que tá, você não pode desistir e você não pode querer desistir. Você tem que continuar no caminho e no meio do processo você pedir para Deus renovar as suas forças, pedir ajuda para ele para você continuar no caminho e continuar no plano que ele tem para sua vida. E é essa a terceira virtude, a virtude bônus que eu quero falar, que é a fé. A fé de que Deus ele tá com você, que ele te ama, ele nunca te abandonará e ele esteve com você por tudo isso que você passou. E aí eu quero ler mais um versículo, tá lá em Isaías 40, versículo 11. Mais um versículo do 40, né? Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. O capítulo de Isaías 40, ele é todo uma mensagem de consolo. Uma mensagem para o povo que estava sofrendo, o povo que estava no cativeiro sofrendo. E aí Isaías escreve falando que tudo que eles estão passando é para um propósito maior. Que Deus está ali com eles, Deus está no meio deles e que é possível encontrar consolo, conforto, força em Deus. Então, para finalizar o vídeo, eu quero te convidar a você a se achegar em Deus, se achegar a Ele e pedir para Ele renovar as suas forças, para Ele te ajudar a continuar no caminho, um dia após o outro. Peça a ajuda dele para você desenvolver a disciplina necessária e a paciência necessária. Pede ajuda para ele para você entender o que você precisa fazer. Peça a ajuda dele para você entender que é um processo, que isso não dura a vida toda, mas é um processo que você tem que realmente focar. Você tem que deixar hábitos para trás, você tem que deixar o seu velho eu para trás. Você tem que amadurecer. Então eu quero que você saiba, resumindo, a fase que você está vivendo agora, a fase de plantar, você tem que desenvolver a disciplina, você tem que desenvolver a paciência e juntar tudo isso com a sua fé. A sua fé de que o seu trabalho não vai ser em vão e que você, se você continuar, a sua vitória vai chegar. Então eu oro para que Deus abençoe a vida de vocês, todos vocês que estão trabalhando aí para um objetivo, vocês que receberam a palavra de Deus, um direcionamento dele, um caminho. Você que está querendo satisfazer os planos dele na sua vida, continue, porque Deus é fiel para recompensar o seu trabalho. Deus é fiel para entregar a vitória a todos aqueles que chegarem até o final da corrida, até o final da maratona. Lembre-se disso. Deus te abençoe.